aquela torta de maçã com canela muito famosa nos Estados Unidos, a famosa American Pie, e que é sintetizada, né, que foi colocada dentro de um frasco, engarrafada, e tá aqui esse perfume. Ele não é tão autêntico. Eu prefiro o pioneiro desse estilo de perfume, mas esse daqui ele leva vantagem em dois locais que, olha, deixa a mulherada louca. Ele tá aqui, né? Demorou, mas chegou. O Ajan. Parfums de Mali, essa casa francesa muito bacana. Vem assistir essa resenha até o final. Pessoal, tudo bem com vocês? Gentilmente, como sempre, né? Deixa seu like, não custa nada, se inscreva no canal, pessoal, isso não custa nada, é só dar um cliquezinho, tá bom? Descrição, os vídeos, os links com planilha de decantes da Roberta, planilha de perfumes à pronta entrega. Aproveitem, tá? Comprem com pessoas de procedência. Lembrem que, principalmente, pessoal, quando você compra um perfume de nicho, vamos esquecer as águas sujas, que são os contratipos. Quando você compra um perfume de nicho, você está investindo o seu dinheiro em si mesmo, tá? Porque o perfume, ele é uma extensão da sua roupa, tá? Ele, digamos assim, você tem a sua calça, a sua roupa íntima, a sua camisa, seu tênis, a sua meia, e aqui está o perfume. Ele é um acessório, assim como um relógio é o seu perfume. Ele é um acessório e, querendo ou não, você tem que saber muito bem quando e como utilizá-lo. E é por isso que eu estou aqui para ajudar vocês. Que neste perfume, se vocês borrifarem ele em um dia quente, vocês estão lascados. Mas vamos mostrar essa caixa, porque esse perfume ele é bonito. Tá aqui o Ajan. Essa caixa já é aquela caixa um pouquinho mais bonita, tá bom? Que tem o deslize para cima. Tem o cardzinho. Ele fica nesse berço aveludado. Bem bonito. Tirando ele aqui. A tampa dele, no caso, é dourada, tá? É um frasco muito belo. E essa canela... O borrifador da Parfums de Marly, pessoal, é muito bom, tá? É um dos melhores borrifadores da perfumaria de nicho, tá? Ele dosa bem, tá? Olha. Literalmente, canela. Muita canela e mel. Nossa! Gente, quanta canela. Pessoal, o Ajan é um perfume antigo, tá? De 2013. Que tem sim como a sua inspiração olfativa Ambre Narguilé da Hermès, tá? Ele faz parte da Hermescence, que é a linha exclusiva da Hermès. É aquela linha que tem a tampa em volta de couro, tá? Aquele frasco laranja, na minha opinião, é o melhor perfume da casa, tá? E é muito agradável. A única diferença, eu já vou jogar agora na cara para vocês. A única diferença de Ambre Narguilé para o Ajan é que Ambre Narguilé tem mais qualidade, porém tem um desempenho muito inferior mesmo, tá? E a outra é que o custo-benefício, tá? O custo-benefício em relação ao Ajan, o Ajan sai totalmente na frente com isso, porque ele compensa muito mais. Lembrando que este daqui é no frasco de 120 ml, tá bom? 120 ou 125? 125 ml, tá? É bem interessante isso. E as suas notas de topo definem o perfume. Canela, mel e osmantos. É o perfume resumido. Depois a única coisa que ele vai ter um pouquinho mais de doçura, mas ele é literalmente uma torta americana. Canela, mel. Osmantos deixando ele mais opulento, mais fechado, que é o que tira a sua versatilidade. O mel também faz isso muito bem, mas o osmanto deixa ele mais fechado, aquele perfume mais escuro.
no seu coração fica interessante. Por quê? No seu coração ele tem âmbar, ládano e benjoim. Pessoal, essas notas de coração dele deixam ele quente, resinoso, perfume dificulta ainda mais utilizá-lo, tá? Tem que ser num dia muito frio, tá bem? Até por isso que eu brinquei com vocês no início desse vídeo, que se tá calor, não cometam o erro de borrifá-lo. Não façam isso, tá? Você vai se sentir muito mal. Perfumes que têm canela e mel tendem a fazer mal para a pessoa que está utilizando, né? A pessoa que está vestindo ele e para o próximo. Tomem muito cuidado com isso, tá bom? E as suas notas de base para deixar ele mais doce. Fazia tempo que eu não falava dela. Confesso que fiquei até com saudade. A fava tonka, aquele feijão doce que, querendo ou não, faz diferença em perfumes gourmands e doce. Da Havana, outra flor amarela, doce, paunilha e patchouli. Patchouli aqui, ele é obrigado a trabalhar de uma maneira um pouco mais achocolatada, porque esse perfume ele é muito doce. Esse perfume ele impregna na narina, ele tem um desempenho muito alto, e na hora que você borrifa ele, ele vai ficar. Ele vai ficar, com certeza, se tiver frio, você sim vai ser destacado. Com toda a certeza do mundo, você sim vai ser notado. Por quê? Essa composição que agrada, assim, em um dia frio, é um perfume natalino. Ele lembra tem aquela vibe natalina de um jeito, assim, interessante, tá? É um perfume alegre, tá? É um perfume doce, bem alegre, mas nesse frasco, assim, que a gente não consegue levar muito a sério. É um perfume frasco preto com a tampa dourada, como pode ser um perfume alegre? Mas ele é assim, tá? Essa canela deixa ele assim, esse mel, dá um sorrisinho nele. É um cheiro de inverno, é um perfume do frio, para o frio. Claro que aqui no Brasil é difícil a gente estar vestindo esse perfume porque é um país tropical, tá? É um país quente, mas em algumas regiões, querendo ou não, né? Região sul principalmente, essa região favorece bastante o uso de perfumes mais densos, mais opulentos, resinosos, gourmand, orientais, tá? E aqui o Ajan, com certeza, dá um show. Mas dá um show mesmo. Aquele perfume de quando o homem passa, chama atenção. Até mesmo mulheres, tá, pessoal? Eu vejo esse perfume como, querendo ou não, um perfume bem tranquilo para mulheres vestirem, tá? Por mais que ele tenha esses osmantos, ele tenha essa da Havana, é um perfume que mulheres conseguem vestir. Julgo ele sim como um perfume compartilhável. Claro, ele tem essa pegada um pouco mais forte. Pode ser que a mulher ache ele um pouquinho, assim, forte demais, só que vale a pena. Vale muito a pena, é um perfume gostoso, agradável, natalino, tá? Não comemora o Natal, mas é aquele perfume para uma data um pouco mais festiva, tá bom? Seu desempenho é absurdo. Como eu disse, em comparação ao Ambre Narguilé, o Ajan, ele fixa mais, ele projeta mais, ele deixa um rastro maior, ele rende mais devido a ser um frasco de 125 ml e tem um custo inferior. É muito bacana, gente. É bacana, é bonito. E o pessoal adora. Adora. Canela agrada fácil. A canela agrada fácil. O mel nem sempre, mas a canela com fava tonka deixa aquele cheirinho gourmand, aquele cheirinho de quase uma tortinha assim, que, olha, aqueles doces, né, que querendo ou não, tem aquelas coberturas com canela. Não é quase um pretzel, tá? Mas lembra um pouquinho sim, tá bom? É um perfume frio, para o frio, noturno, tá? Eu vejo ele noturno, ou se estiver durante o dia, desde que você trabalhe de uma maneira um pouco mais comportada e, novamente, pessoal, frio, um ambiente bem climatizado. Está frio, o ambiente tem que estar refrigerado. Ele desanda com muita facilidade, tá? Mas muita facilidade mesmo, porque são notas que não acompanham o calor, que não se dão bem. Fava tonka, canela e mel. O osmanthus nem se fala, então. Passar o perfume com osmanthus em um dia quente, você vai se sentir muito mal. Tá bem? Agradeço vocês por mais essa resenha maravilhosa. Tem muito mais chegando. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.